Pois é, e nos tempos em que a gente vive hoje, né, é preciso, claro, aprender, principalmente a ter disciplina para planejar a nossa vida financeira, ainda mais em tempo de crise, claro. E que a gente não sabe também o que vai acontecer, por exemplo, nos próximos meses ou mesmo depois das eleições. Então nós vamos dar algumas dicas aqui para você que podem valer também para a vida inteira, né, não só agora em período de crise, com o nosso especialista em planejamento financeiro, Jailon Giacomelli, que está aqui com a gente. Obrigado pela sua participação aqui, uma ótima noite, tudo Obrigado bem? Pelo convite, Alexandre, boa noite. Imagina, a gente que agradece. Você deve ter já vários casos de pessoas que dizem, né, eu não sei guardar dinheiro, não sei economizar, o que eu faço? Qual é o primeiro passo para a pessoa aprender realmente a guardar pelo menos uma quantia para ter ali como um colchão para eventuais coisas, às vezes até alguma coisa de saúde, né, que possa acontecer e tal. Eventualidades, emergências. Exato. Né? O que fazer? Acho que o primeiro grande passo é saber como é que está a tua vida financeira. Então, assim como quando você vai, por exemplo, vou fazer uma analogia a um regime, né? Eu quero perder peso porque eu quero ser mais saudável. A primeira coisa que você vai saber é quanto você pesa hoje. E aí você vai criar uma meta para quando você quer pesar daqui a tanto tempo, que você vai se sentir melhor. E aí você consegue saber onde é que você está, onde é que você quer chegar e o caminho que você tem que trilhar até lá. Fazer atividade física, se alimentar melhor, enfim. Com finanças é a mesma coisa. Então, o primeiro passo é saber como é que você está hoje. Quanto é que você ganha e quanto é que você gasta. E se você tem dívida e tudo mais. Exatamente. Um raio-x das dívidas. E parece uma coisa meio simples ou meio boba, assim, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Mas quando você vai, a gente conversando com clientes, a gente sempre pergunta na primeira reunião do planejamento financeiro quanto é que você ganha e quanto é que você gasta. E as pessoas erram absurdamente. Assim, Feio, porque não tem noção. Porque não para olhar o extrato, para lançar esse extrato, seja no papel, se preferir no papel, uma planilha eletrônica é melhor, ou um aplicativo de celular, usar alguma ferramenta para saber como é que você está hoje, quanto é que você ganha, quanto é que você gasta, o padrão de vida que você leva cabe no teu bolso? Você pode morar onde você mora, os teus filhos podem estudar onde eles estudam. Você pode sustentar um carro. Você pode sustentar um carro, dois, ou você teria que ter um carro só e a outra pessoa andar de Uber de vez em quando, de ônibus. Qual que é o padrão de vida que cabe no teu bolso? Esse é o primeiro grande passo, assim. Tem gente que diz, por exemplo, tem que ter uma cadernetinha dentro do bolso para poder anotar todo e qualquer gasto que você tenha. Esse negócio de um cafezinho hoje, um docinho ali e tal. Isso tudo faz diferença, né? Faz diferença. Às vezes, se você for levar ao pé da letra, tentar fazer isso no dia a dia, vai ficar chato e você não vai fazer. Então, a nossa dica sempre assim, nos primeiros 2, 3 meses, quando você vai começar a fazer, anota tudo. 100%, assim, ou quase tudo. Uma coisa ou outra vai escapar, mas anota tudo. Depois do segundo, terceiro mês, você vai perceber que você já tem noção de quanto é que você ganha e quanto é que você gasta. Principalmente quanto é que você gasta. E aí, dali para frente, você pode até negligenciar algumas coisas, às vezes, para não ficar tão chato. Porque senão, às vezes, R$1, R$2, R$5, você acaba... se você quiser anotar tudo, você acaba não fazendo porque fica chato. Então, essa é uma dica interessante também. No começo, faz tudo, até você ter um raio-x. É isso que eu gasto, esse é o tamanho do meu custo de vida. E aí, depois, você vai levando de uma forma mais suave, assim. E outra dica importante, assim, a gente costuma dividir de uma forma simplória, assim, em 3 categorias, as pessoas em 3 categorias. Ou eu estou endividado, ou eu estou no 0 a 0, não tenho dívida, mas gasto tudo que eu ganho. Ou eu não tenho dívidas e eu consigo fazer sobrar um pouquinho. O primeiro grupo, a primeira coisa é olhar se você tem dívida de cartão de crédito, cheque especial, é a primeira coisa que você tem que eliminar da tua vida, assim, que é o que vai sempre te levar para trás. Porque o juro é muito alto, né? O juro é muito alto. Então, hoje em dia tem outras linhas de créditos mais baratas, que se você fizer o planejamento direitinho, vai caber no teu bolso a parcela, se alonga um pouco o prazo, resolve o problema de cheque especial e cartão de crédito, e aí se habitua a gastar um pouco menos, porque se você se endividou porque você gastava mais, você ganha, e aí tenta dar a volta nessa bola de neve, vamos dizer assim. O segundo grupo, que é quem não tem dívidas, mas não tem dinheiro guardado, quer dizer que ele gasta tudo que ele ganha. Então, ele vive de uma forma meio perigosa, assim. Qualquer deslize pode levar ele para o outro grupo, que é do endividado. Exato. Então, para esse grupo controlar quanto ganha e quanto gasta, fazer sobrar um pouquinho, que seja R$100, o que for, por mês, guardar por um tempo para fazer uma reserva de emergência. Como aplicar, por exemplo, esse dinheiro? A reserva de emergência, com a taxa Selic baixa, como ela está hoje, a própria caderneta de poupança passa a ser uma opção. Então, a gente sugere assim, que um mês de despesa poderia ficar na caderneta de poupança. Então, vamos supor assim, eu gasto R$3.000 por mês. Eu acumulo R$3.000 e guardo na caderneta de poupança. Se eu tiver mais do que isso, que daí é o terceiro grupo que já começa
conseguir guardar um pouco do que ganha, depois dos R$3.000 guardados para um mês de giro ali, eu posso buscar outras opções melhores. Que aí tem títulos públicos, por exemplo, do governo federal, que são melhores que poupança. Sim. Mas aí você vai ter que abrir uma conta numa corretora, você vai ter um pouco mais de trabalho para investir. Entendi. E é um dinheiro que seria interessante você guardar para uma eventualidade um pouco maior ou deixar um pouco mais tempo aplicado. A partir de quanto, por exemplo, você pode investir no Tesouro Direto, Tesouro Selic, que chamam, né? Isso. Tem um valor também mínimo? Tem. Na verdade, o valor para Tesouro Direto é R$30. É super acessível. Qualquer pessoa consegue investir. E aí, o exemplo que você deu do Tesouro Selic é o título mais indicado para quem quer, além da reserva de emergência ali de um mês de despesa, quer guardar mais uns 2 ou 3 meses, que seria o indicado, você ter de 3 a 6 meses de despesa guardada. Então, se eu gasto 3, eu ter aí de 9 a 18 mil guardados entre poupança e Tesouro Selic, no caso, que é uma boa opção. E aí, dali para frente, eu já fiz a tarefa de casa, estou no terceiro grupo, né, no nosso exemplo, e já tenho os 18 mil guardados, por exemplo, são 6 meses de despesa paga para alguma eventualidade. Aí sim eu penso num outro objetivo, que é, por exemplo, eu estou com 40 anos, eu quero com 60 anos não depender mais da minha renda de trabalho para viver, que é um baita no objetivo que todo mundo na prática tem. Sim. Eu sei que o INSS não vai bancar minha conta, então eu tenho que ter um complemento. Como é que eu faço? Qual que é o bolo de dinheiro que eu tenho que ter lá na frente para dos 60 aos, 100 anos de idade, expectativa de vida, eu viver confortavelmente e bancar o padrão de vida. Mas o negócio é você fazer sobrar pelo menos uns R$100 para você guardar. A gente fala, as pessoas perguntam para a gente, quanto é que eu guardo? Se você não tem noção assim, do porquê que você quer guardar, se já tem reserva de segurança, não sabe de aposentadoria, separa 10% do que você ganha. Mas lá na fonte, assim, antes... Esse é o ideal, né? 10%. Se eu ganho 4, eu separo 400 e eu faço caber o meu padrão de vida em 13.600. Entendi. Essa é a conta. E não assim, eu gasto e depois eu vejo o que sobra. É só uma forma diferente de pensar, mas que faz toda a diferença lá na frente. Sem dúvida. Jailon, muito obrigado pela tua participação. Com certeza a gente vai chamar outras vezes aqui para dar mais algumas dicas também para o nosso telespectador. Legal, Obrigado. Estou à disposição para trocar Boa ideia noite para você. Boa Obrigadão. noite.